Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos com o resumão do dia, porque o Cruzeiro bateu o Galo de novo na Arena MRV. A dupla Grenal venceu com garotos no Gauchão e Rames Rodrigues fora da Supercopa. Nem viajou para Belo Horizonte. Será o fim da linha? Tá estranha essa história. Teve garrafada no ônibus do Palmeiras. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu falo que você tem que se inscrever, é madrugada, foi só agora que eu consegui gravar os destaques do dia. Eu sou o Chico Garcia, você inscreva-se no canal, por favor, é muito importante, assim você recebe a notificação cada vez que tem conteúdo novo aqui no canal e tem conteúdo todos os dias. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos pequenos, então normalmente eu não tenho um horário regular para poder publicar os conteúdos, né? Eu tô na madrugada aqui porque foi o horário que sobrou. Vamos lá, vamos falar de Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 2, na Arena MRV, torcida única do Galo, e pela segunda vez no novo estádio atleticano, o Cruzeiro venceu. Gente, e é papo de maluco se a gente colocar no papel as duas equipes. É impressionante, a diferença técnica é muito grande. O Cruzeiro está num outro estágio, completamente. O Atlético Mineiro tem investimento, contratou o Scarpa, tem Hulk e Paulinho. Se liga nesse time aqui, o Everson no gol, Mariano, a dupla de zaga, né, o Lemos e o Gemerson, a Arana na esquerda, meio de campo com o Otávio, o Edenilson e o Zaratio, que acabou saindo muito cedo no jogo, e isso acabou realmente dificultando. O Igor Gomes não fez um bom jogo, mas aí ele coloca o Scarpa mais pelo lado esquerdo, que sofreu com o lateral direito, o William, Hulk e Paulinho no ataque. Os caras assombraram no Campeonato Brasileiro que recém terminou. É que esse começo de temporada, você costuma ver esse tipo de coisa, né? O Galo ainda não está na sua plenitude, o Cruzeiro está também muito na motivação, clássico, as coisas se igualam, e também é bom dizer que o Cruzeiro fez um belíssimo jogo, taticamente falando, conseguiu anular as principais jogadas do Atlético e o Nicolás Larcamón realmente se sobressaiu em relação a Luiz Felipe Scolari. A gente precisa falar isso. Olha o time do Cruzeiro. Rafael Cabral fez um baita jogo, baita jogo. William na lateral direita, Zé Ivaldo, autor de um dos gols, com o João Marcelo na defesa, e na esquerda o Marlon. Baita lateral esse Marlon, hein? A dupla Grenal estava de olho nele. Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira no meio de campo. Arthur Gomes, Robert e o Dineno. O Robert acabou saindo para a entrada do João Pedro, que fez um golaço lá no final, colocando o Atlético nas cordas. O segundo gol, 2-0 para o Cruzeiro. Foi isso que aconteceu. Como eu disse, o Rafael Cabral trabalhou bem, o Paulinho perdeu uma chance no primeiro tempo, ele entrou a dribles assim, mas era só fazer, mas eu vou dar mérito pro Rafael aqui, impressionante a defesa que ele faz. Depois o Hulk tem uma patada no segundo tempo, numa cobrança de falta que ele vai buscar, e o Cruzeiro, né, começou a espetar, começou a sentir que dava, começou a ter muitos avanços pelos lados. O Hulk e o Paulinho, eles não conseguiram assim ter uma liberdade maior no setor ofensivo, né? Porque o Cruzeiro marcou muito bem e com isso o Cruzeirão, a Raposa, bateu o Atlético Mineiro na sua casa por 2-0. A gente acha que essas coisas não valem, que é estadual, que é começo de temporada. Pensem vocês o tamanho da vitória para o Cruzeiro, gente, que está vendo o seu rival investir muito, ter sido campeão nos últimos anos. O Cruzeiro viveu a pior fase da sua história, saquearam o clube caiu para a Série B, não conseguiu subir, subiu 3 anos depois, está numa reconstrução, e você ter essa supremacia nos clássicos, isso resolve aquele problema da autoestima do torcedor, que provavelmente estava em baixa nos últimos anos, e aí constantemente com esses encontros aí o Cruzeiro levando a melhor, já resolve uma boa parte, né? Já dá uma moral, já dá uma confiança, não é título, mas é como se fosse. E a gente sabe que clássico é um campeonato à parte. Para quem vive a rivalidade Grenal, eu sei que a rivalidade Galo e Cruzeiro ela é similar, ela é na mesma medida, e assim, o bicho pega, a gente sabe, e eu lembro muito, né, quando o Grêmio muitas vezes nos últimos anos, mesmo caindo para a Série B, ainda conseguia ter supremacia nos clássicos, e isso já dava uma acalmada na galera, né? Então, que vitória do Cabuloso. Vamos falar dos estaduais, pelo menos do Gaúcho, né? O Inter e o Grêmio jogaram neste sábado e quem decidiu foram garotos das categorias de base. O Luca, por parte do Inter, entrou no segundo tempo, precisou de 14 minutos para fazer 2 golaços e garantir a vitória do Inter sobre o Caxias. Aqui um parênteses do Diário de um Secador, né? Que eu costumo fazer conteúdos separados, porque
O Inter realmente assim enfrentou o Caxias, que deu trabalho para o Grêmio na estreia. Era um jogo no Beira-Rio. O primeiro tempo muito ruim. O Valência perde um gol na cara do goleiro. O Valência não fez gol ainda na temporada. E eu pensei, né, dando aquela secadinha, será que o Caxias faz o crime? Mas o Caxias também não se lançou, o Caxias não criou muitas oportunidades e o Inter estava modorrento no primeiro tempo. E olha que o Cudê até escalou titulares, né, em relação ao jogo lá contra o Guarani de Bagé, que o time perdeu fora de casa, que ele botou titulares só no segundo tempo, foi bastante criticado por isso. Enfim, não tem como botar titulares todos os jogos, gente. E calma nessa hora. A vida para os grandes clubes ela ainda não começou, né? E para os clubes do interior é jogo da vida, né? Os caras jogam Copa do Mundo. Veio o segundo tempo e o Cudê botou um gás novo, né? Botou esse menino Luca de 20 anos no lugar do Johan, que não tinha feito um bom primeiro tempo, juntamente de muitos jogadores, mas o Luca resolveu a parada. O Wanderson, que jogou uma barbaridade, né? Muito bom jogador, faz uma jogadaça pelo lado esquerdo, ele insiste na jogada, cruza, o menino mata no peito, ela escapa, ele dá uma puxada de bicicleta e a bola vai no ângulo. Não satisfeito, logo na sequência ele pega uma sobra de uma jogada do Alan Patrick, eu acho, dribla o jogador, o marcador, chega na frente do goleiro e dá uma tiradinha, belíssimo gol, 20 anos, Luca garantiu a vitória do Inter. E aí o Inter que tem o Alário, que entrou no segundo tempo, que ainda não estreou, né, gente? Ele não jogava desde abril, então assim, teve uma cirurgia no joelho. O Alário ainda não é o Alário, o Borré nem chegou ainda, o Valência também não é esse aí que a gente está vendo, e ainda tem o menino Luca. O Inter tem ótimas opções para ataque, eu estou bem preocupado. E o Grêmio, cara, o Grêmio enfrentou muitas dificuldades, um jogo horroroso, um gramado péssimo. Poxa, com todo respeito, né, ao interior do estado do Rio Grande do Sul, do meu Rio Grande do Sul, Santa Cruz, uma cidade maravilhosa, o Avenida é um clube tradicional, mas o Renato espinafrou, mas assim, pô, é difícil mesmo, né, cara? Eu não sei, eu não vi lá, não sei como é que era o vestiário, mas ele reclamou do vestiário, reclamou do gramado, reclamou da federação, não tem muito o que fazer nessa fase, mas é duro, né, cara? Porque assim, o investimento, o tratamento, né, que a dupla Grenal, a gente não quer privilégio, né, mas assim, quando ele fala, né, pô, trazer jogador de 4, 5 milhões de euros para jogar num gramado assim, o cara se machucar e perder a temporada, é um risco realmente, né? E eu acho que eleva o campeonato, né, se a gente começar a exigir um pouco mais de qualidade, né? Eu sei que a vida do interior é mais difícil, a gente sabe de tudo isso, mas vamos tentar, né, melhorar, né, o nível dos campeonatos. Isso vale para todos os estaduais, né? Estou falando aqui do Gaúcho porque virou notícia pela reclamação do Renato. Enfim, o Grêmio venceu no primeiro jogo sem o Soteldo, preservou alguns jogadores, né? O Jeromel foi preservado, o Vila Sante jogou, o Vila Sante está jogando todos os jogos, o Reinaldo é outro que está jogando todos os jogos, mas a gente precisa falar de algumas coisinhas. Primeiro, Natan Fernandes não estava jogando bem, jogou na vaga do Soteldo e fez o gol da vitória. E um gol maravilhoso, porque ele pega a bola na esquerda, vem cortando para dentro, driblando 2, 3 marcadores, desfere um chute potente no canto, indefensável. Com isso, o Grêmio vence por 1-0. Agora, algumas figuras seguem sendo nulas, né? O Everton Galdino, o João Pedro Galvão. Cara, o João Pedro Galvão, ele erra tudo que ele tenta fazer. Ele já está naquela desconfiança, naquela pressão e afora condições de gramado, contexto, calor, sei lá o quê. Tá difícil, tá difícil. A gente não dá sorte de ver um jogo bom do João Pedro Galvão e o Grêmio precisa contratar, como eu já disse aqui em outros vídeos, além do centroavante, agora pontas, o Renato mesmo falou sobre isso. Precisa de 3, 4 agora, gente, não tem como. E a janela da Europa, que era o balizador, já terminou. Então, assim, o Grêmio vai ter que se mexer. Não vai ter jeito, não dá para continuar o campeonato com esse elenco. E o Grêmio é o líder do campeonato. Mas, assim, tá ganhando todos os jogos de 1-0, o desempenho tá abaixo da crítica. Enfim, a gente teve algumas outras situações. O Gustavo Martins, por exemplo, que entra na do Galdino, já entra como um volante, né? Ele que é zagueiro, até perde um gol lá na reta final, chute por cima. O Cuiabano finalmente voltou. E olha, o Cuiabano, que segundo o Renato, há um tempo atrás, disputaria posição com o Reinaldo, porque o Cuiabano foi utilizado na segunda linha do ataque em alguns jogos em que o Grêmio, inclusive, vai muito bem fora de casa e conquista vitórias importantes contra o Bahia e contra o Atlético Paranaense, ele fazendo gols, inclusive. Depois o Cuiabano foi arquivado, porque aí o Grêmio contratou pontas, né, o Iturbe, o Bessosi, não sei o quê, e aí o Cuiabano volta a disputar posição na lateral. Só que aí o Reinaldo é titular do Renato, o Cuiabano não entrava mais. Pois bem, o Cuiabano entrou no lugar do Dodi, que é um volante, e entrou na segunda linha. Porque o Renato está sem atacantes e ele voltou a considerar o Cuiabano como um jogador da segunda linha. Essa mexida eu achei interessante. Eu acho que ali pode ter alguma coisa, né, diante da dificuldade da gente não ter
tantos recursos assim. O Bessosi acho que entrou bem. O Bessosi é um menino, né? A gente não pode elevar muito a régua, né? É um menino que veio até para o sub-20. De repente ele começa a ser aproveitado no time de cima. Fez algumas boas jogadas. Tem uma caneta que ele dá pelo lado esquerdo. Tem um chute maravilhoso que o goleiro tem que fazer um milagre. O Grêmio poderia ter vencido até por mais do que 1-0, mas é que a gente espera, né? Sempre um pouco mais do Grêmio. O grande problema é que o elenco tá bem abaixo, né? Daquilo que a gente espera. Enfim. Vamos falar de uma imagem que viralizou do senhor Marinho cavando um pênalti no jogo Fortaleza e América de Natal pela Copa do Nordeste. Cara, poxa, eu não consigo concordar com isso. Eu sei que o torcedor leva isso para malandragem e provavelmente está feliz, né, com a marcação do pênalti inexistente, que gerou um empate naquele momento. O Lucero acabou fazendo o gol, o Fortaleza empatou, depois o Fortaleza veio a virar o jogo, né, na Copa do Nordeste. Mas assim, cara, não dá pra gente valorizar esse tipo de coisa, sabe? Não tinha VAR nessa fase da Copa do Nordeste, não tem VAR. E a Rutiana Camila Medeiros, a árbitra do jogo, acabou indo na do Marinho, porque ele visivelmente se joga, impressionante. Ela marca a penalidade, não tem VAR, não sei... Não sei se ela provavelmente entendeu, né, que houve um contato ali, mas, cara, é tão ostensivo, que, pô, não dá para deixar batido. E aí a gente tem que falar do jogador, né? Por que o jogador tem que fazer esse tipo de coisa, cara? Por que tem que tentar ganhar na malandragem? E o Marinho sempre faz esse tipo de coisa. Não é legal, não é bacana. Viralizou, eu sei que o torcedor daqui a pouco vai comemorar, boa parte vai comemorar, mas aquele torcedor consciente vai pensar, se for contra o meu time eu vou ficar chateado. Então, pô, isso aí não pode acontecer. Para a gente fechar, vamos falar da Supercopa. Equipes já estão em Belo Horizonte, infelizmente tivemos uma nota muito triste, que foi uma garrafada de um torcedor do São Paulo em direção ao ônibus da delegação do Palmeiras, que estilhaçou um vidro inteiro do ônibus. O Palmeiras soltou nota, emitiu o boletim de ocorrência, mas, pô, cara, a gente já viu assim jogador machucar a cabeça, não ir para o jogo. A gente já viu estilhaço de vidro matar uma torcedora recentemente. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pô, e assim, antes do jogo, houve um conluio, né, entre as organizadas, a Federação Paulista, né, no caso as duas equipes são de paulistas, sabe, da segurança pública, todo mundo concordando, né, de que haveria paz no estádio, um jogo com duas torcidas, um clássico que não acontece assim há muito tempo, por conta de uma decisão do Ministério Público aqui em São Paulo, não tem clássico com duas torcidas. De repente, em Belo Horizonte, você promove isso, esse espetáculo. Eu vi o meu amigo João Pedro Sgarbi, lá do Jogo Aberto, gravando imagens no bar, os dois torcedores das duas equipes, né, fazendo a sua festa e tal. Pô, e aí a gente está nessa esperança e de repente acontece esse tipo de coisa. Eu acho que isso só depõe contra clássico com duas torcidas em São Paulo. Eu não acho que seja a solução, torcida única, mas ao mesmo tempo eu fico de mãos atadas quando alguém decide que tenha que ser torcida única, porque eu não acho que isso evite, né? Lá em Minas, como a gente falou de Galo e Cruzeiro, a gente viu brigas nas estradas, nos caminhos, enfim, fora do estádio os caras brigam também. Então não é a solução, mas assim, a segurança ela tem que estar a segurança pública ela tem que estar muito bem equipada para poder controlar, e aí ficar cuidando de marmanjo é dose, né? Mas a gente não sabe se comportar, é impressionante. Falando dentro de campo, a notícia mais bombástica da história desse jogo é que Rames Rodrigues ficou de fora da relação. E mais do que isso, optou por não viajar a Belo Horizonte. Ele, sabendo que não iria jogar, e a informação dos últimos dias é que ele estava fazendo um trabalho de carga, né? E por isso não vinha sendo aproveitado, mas que na sequência seria. Pois bem, mas ele foi retirado da lista de relacionados para o jogo. E mesmo assim decidiu não viajar. Vale lembrar que alguns jogadores machucados e que não entrarão no jogo e que estão fora da relação, como o Luan, como o Igor Vinícius, e tem mais um agora que eu estou esquecendo, os caras estão lá. Os caras viajaram. Os caras optaram por viajar. O Nestor. E estarem com a delegação. O Rames não. Simplesmente decidiu ficar em São Paulo. Tá estranha essa história. O Besiktas procurou, inclusive, o staff do jogador durante a semana. E ele mostra, assim, pelo menos mostra, né? Eu não sei se é a prática, mas ele mostra
um tanto faz quanto tanto fez, ele não mostra um comprometimento tão grande em relação ao São Paulo, ele reclamou que ficou de fora das finais da Copa do Brasil, mas ia entrar como no time? E realmente, hoje eu não vejo lugar para o Rames no time. Fez alguns bons jogos ano passado, ele é muito bom jogador, sabemos disso, foi um alto investimento do clube, uma grande ação de marketing, um jogador badaladíssimo, mas que até agora mostrou pouco. E esse tipo de atitude não colabora. Não colabora. A gente sabe como isso reflete no grupo. Quando você vê o Luciano, que olha, o Luciano é chato, hein? No bom sentido. Ele reclama, ele não quer ser substituído, ele briga com a arbitragem. Ele ficou de fora também. Ele não foi titular nos jogos finais da Copa do Brasil. E ele entendeu, cara. Ele entendeu, valorizou o Dorival, pegou o microfone da mão assim na entrevista coletiva do Dorival e falou que o Dorival tinha que ser valorizado pelo que ele fez. O Luciano entende a instituição, né? E o Rames, na minha opinião, não está entendendo que a instituição está acima, o time está acima, o coletivo está acima do individual. Vamos aguardar o desenrolar dos próximos dias. O que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui. E inscreva-se no canal, hein? Estou postando na madrugada porque é o que a casa oferece. E aí você recebe a notificação. Bora? Vamos chegar em 1 milhão de inscritos? Eu conto com você. Até a próxima. Tchau!